dia e um feliz domingo. E vamos então à nossa reflexão. Não nos deixeis cair em tentação. Que coisa mais linda, né? Então, hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos espanteis, se vos digo que é preciso que nasçais de novo, isto é, com o seu corpo e com a sua alma. O Espiritismo revive em nossos dias o cristianismo na sua pureza primitiva, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Baseado nesse capítulo, vamos refletir sobre dois temas importantes: a confissão de Pedro e a transfiguração de Jesus. Diz o Evangelho: quando pararam para o almoço,
Jesus subitamente lançou pela primeira vez uma pergunta aos 12, que jamais tinha feito, a respeito de si próprio. Esta foi a pergunta surpreendente que lhe fez Jesus: quem os homens dizem que sou? Jesus passara longos meses treinando esses apóstolos quanto à natureza e o caráter do reino do céu. E bem sabia que tinha chegado a época em que devia começar a ensinar a eles mais sobre a sua própria natureza e a sua relação pessoal com ele. E agora, com eles assentados sobre as amoreiras, o mestre estava pronto para ter uma das mais memoráveis sessões da sua longa ligação com os apóstolos escolhidos. Mais da metade dos apóstolos participaram das respostas à pergunta de Jesus. E eles disseram que ele era considerado um profeta, um homem extraordinário por todos que os conheciam, e que mesmo os seus inimigos o temiam muito, explicando seus poderes com a acusação de que estava coligado ao príncipe dos demônios. Disseram-lhe que algumas pessoas na Judéia, na Samaria, que não o tinham conhecido pessoalmente, acreditavam que ele era João Batista ressuscitado dos mortos. Pedro explicou que ele tinha sido em várias épocas e por várias pessoas comparado a Moisés, Elias e Jeremias. Depois de ouvir a tudo isso, Jesus colocou-se sobre os seus pés e, olhando para os 12 assentados em volta dele em semicírculo, com ênfase surpreendente, apontou para eles com um gesto expressivo de mão e perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Houve um momento de silêncio tenso. Nenhum dos 12 tirava os olhos do mestre. E então Simão Pedro, colocando-se de pé bruscamente, exclamou: tu és o libertador, o Filho do Deus vivo. E os outros 11 apóstolos assentados levantaram-se em uma só voz, indicaram que Pedro tinha falado por todos eles. Se antes Jesus detestou o senso de observação quanto ao pensamento da multidão, agora revela a intenção de aferir-lhes o nível de conhecimento que possuíam a respeito dele, o Messias divino e dos seus ensinamentos cristãos. A resposta proferida por Pedro à indagação de Jesus é sublime, refletindo divina inspiração. Pedro, como um homem da época, não tinha condições intelectuais para responder com exatidão, como fez a pergunta feita por Jesus. Não falou por ele, não sabia o que falava, simplesmente falou o que lhe veio à mente sem raciocinar. Foi um instrumento mediúnico fazendo uma revelação vinda do alto, do plano espiritual. Foi um ato mediúnico revelando a verdade sobre Jesus. Parábolas e ensino de Jesus de Caibar Sundel. E assim,
Retomaram a viagem a Cesareia de Filipe e, chegando mais tarde naquela noite e parando na casa de Celso, um amigo de Jesus, que estava esperando por eles. Os apóstolos dormiram um pouco naquela noite. Pareciam sentir que um grande fato havia acontecido nas suas vidas de trabalho no reino. À medida que se aproximava o instante do desencarne de Jesus, mas ele se preocupa em fortalecer a fé e o bom ânimo de seus discípulos. E recorre a todos os meios para que eles possam depois, desassombrados, espalharem a nova doutrina, fortificados pela lembrança das provas que o Mestre lhe dera. Diz o Evangelho, 6 dias depois, alguns falam 8, mas nós vamos nos basear em 6 dias. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 9. Quais os objetivos da nossa reflexão a respeito da transfiguração de Jesus? Primeiro, explicar o fenômeno da transfiguração à luz da doutrina espírita. E segundo, analisar as implicações espirituais do fato. Na transfiguração de Jesus, segundo Lucas, capítulo 9, versículo de 28 a 36, existem 3 pontos principais: a oração de Jesus, o sono dos discípulos e o assunto conversado com os desencarnados. Da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, extraímos inúmeros ensinamentos. Primeiro, a confirmação da autoridade de Jesus como o caminho, a verdade e a vida em direção ao Pai. Segundo, a existência, a sobrevivência e a imortalidade do Espírito, pelos fenômenos da transfiguração e das aparições.
Terceiro, a palavra que deve ser escutada e cumprida integralmente. 4. A importância dos testemunhos divinos e cristãos, quer de encarnados ou desencarnados. Então vamos ver se tem algum comentário. Na gira, né? Bom dia, amigos, a luz de Jesus toca o coração de todos. Margarida, abençoado dia a todos. Então vamos continuar. Na Gênesis, no capítulo 15, no item 1544, Kardec faz um comentário sobre a transfiguração de Jesus. A transfiguração é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Nas transfigurações ocorrem modificações nas propriedades do perispírito que se refletem no corpo físico. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispíritica que se produz sobre o corpo no corpo do vivo e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. E diz o Evangelho: com os três, Jesus subiu ao monte, ou elevou-os a alto monte. Isso merece uma reflexão muito grande. Veja bem, elevou-os. Com isso, percebemos que houve uma vibração e bastante forte ao monte alto. Não era preciso dar nome ao monte. Foi ao espírito, à mente, ao coração que Jesus os elevou. A individualidade fez ascender a personalidade subindo com ela. E por que a escolha desses discípulos e não dos outros? Por serem os que apresentavam condições físicas mais favoráveis a torná-los aptos mediunicamente à produção da manifestação espiritual que ia se dar. Os três discípulos que acompanhavam Jesus foram por eles escolhidos em várias circunstâncias, tendo sido citado por Paulo como as colunas da comunidade. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. O que isso significa? Significa que na Terra ninguém jamais poderia igualá-lo em elevação. Com efeito, ainda que quanto haja alcançado a perfeição sideral, isto é, se tenha tornado puro espírito, qualquer dos que encarnarem em nosso planeta
será sempre menos adiantados do que Jesus. Ser-lhe-á inferior em ciência universal, sabedoria. Por isso, disse Jesus, sou o único que já viu a face de Deus. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Diz o texto que Jesus, em alta e divina sabedoria, resolveu invocar os espíritos de Moisés e Elias, que vieram trazer a excelência do seu testemunho para a glorificação da lei de Deus, que ele, Jesus, estava ensinando aos seus, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. A transformação que Jesus sofreu no rosto não era mais aquele Jesus de corpo físico, mas sim o Jesus individualizado, ali sendo levantado da morte, do sepulcro, da personagem física terrena e definitivamente ingressado no reino dos céus. Qual era o objetivo da transfiguração de Jesus? Tinha por objetivo animar os discípulos e sedimentar a ideia de que Jesus era um ser superior em missão na Terra e, ao mesmo tempo, estabelecer uma conexão com o Velho Testamento, representado por 2 dos seus expoentes, Moisés e Elias. Segundo o Evangelho, Jesus foi muito claro quando ele disse: não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Por que Moisés e Elias? Porque o cristianismo deveria situar-se como um desdobramento do judaísmo. Iluminaria a antiga crença com a revelação de Deus Pai, que substituía Jeová, o Deus guerreiro, estabelecendo as bases de um reino divino a partir do exercício do amor que emanaria todos os homens. E segundo o Evangelho, as ideias dos judeus sobre a reencarnação e sobre muitas outras coisas não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a ligação com o corpo. E neste sublime encontro, o mestre radiante da plenitude do seu espírito imprime continuidade à lei e aos profetas. Vemos assim que Elias permanece ligado a Moisés na antiga aliança, da qual é um legislador, e outro profeta que a manteve intacta. E a presença de ambos no Tabor é para testemunhar que a missão do Cristo renova e faz coroamento com a antiga aliança. Moisés era a mente, o legislador e libertador dos israelitas, servo, obediente e fiel. Elias, o espírito, o mais valoroso e adiantado intérprete, em sua mediunidade,
do pensamento de Deus. E agora vinham ambos encontrar, aniquilados sob as vestes da carne, traziam-lhe a garantia da amizade e a fidelidade de seus serviços, sobretudo nos momentos difíceis, dos grandes sofrimentos que se aproximavam, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Lucas esclarece que a conversa girou em torno do êxodo, ou seja, da saída de Jesus do mundo físico, que se realizaria em Jerusalém dentro de pouco tempo. Embora desencarnados, continuavam servos fiéis. Como vemos, trata-se de verdadeira e legítima sessão espírita, realizada por Jesus em plena natureza, a céu aberto. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. Pedro, Tiago e João caíram nesse estado de sonolência, de torpor, em que ficam os médios quando se dá uma forte manifestação espírita. E qual a razão das tendas propostas por Pedro? Ele diz, né, se quiseres, vamos fazer, façamos 3 tendas. A explicação mais lógica e forte, digna de ser aceita, significa permanecerem lá, mergulhados no espírito, isto é, não mais voltar à planície. Penetrar novamente na personagem terrena. Estavam ainda a falar quando o envolveu a todos uma nuvem. E os 3 julgaram-se de rosto ao chão, aterrorizado. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz dizendo: este é meu filho amado, sanciona o amor divino, abrangendo o infinito, para que a palavra não passe e seja cumprida integralmente. E afirmava dessa forma, em nome do Todo-Poderoso, do Pai, a missão de Jesus, como sendo o Cristo, Filho de Deus vivo. A nuvem poderia ser ectoplasma, que tivesse servido para a materialização dos espíritos e que, ao desfazer-se a forma, tomava aspecto de nuvem difusa, até o ectoplasma ser absorvido pelo ar. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Jesus pedia a seus discípulos que guardassem sigilo, por causa da incompreensão dos homens da época, e até hoje, né? Os quais ainda não estavam preparados para compreenderem tudo quanto Jesus fazia ou ensinava. Haja vista o diálogo com Nicodemos. Vamos ver se tem algum comentário. Peraí. A Gila
somos mergulhados em energia, porque o mundo espiritual está em toda parte e interagimos o tempo interior com os chamados invisíveis, que hoje somos nós, os visíveis, e amanhã vamos trocar de lugar. Nossa, que lindo, Nagila. Elza, Jesus mostra pelo fenômeno que se dá no monte diante dos discípulos que somos espíritos imortais e fortalecer a confiança que depositavam nele. Muito lindo. Nagila, a essência do pensamento de Jesus precisa ser sempre lembrada. Porque o reino, quando está no coração, é a dimensão da comunicação dele no plano espiritual. Porque os espíritos estão também aqui, encarnados e desencarnados. Nossa, que lindo. Então vamos continuar. Eu estava falando o diálogo de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Quem era Nicodemos? Nicodemos pertencia à casta dos fariseus, que era uma ordem religiosa e política da época. Essa ordem era caracterizada pela intolerância a tudo que apresentava inovação, por razão do apego às leis mosaicas e aos cultos religiosos. Nicodemos, como fariseu, era politicamente influente e ocupava uma posição de destaque no meio social em que vivia. Mas, no entanto, Nicodemos era um homem bom e não via em Jesus uma ameaça, mas sim um mestre. E ele fala com Jesus: mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta: como pode nascer um homem que está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus responde: sois mestre em Israel, e ignorais essas coisas? Mas se não acreditais quando eu vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falo das coisas do céu? João capítulo 3, versículo de 1 a 30. Embora eles tivessem alguma noção a respeito da reencarnação, seus conhecimentos eram muito vagos. E é por isso que deve ter feito Nicodemos procurar a Jesus ainda à noite. Era preciso que o tempo lhes fosse aumentando o cabedal de conhecimentos espirituais, a fim de aprenderem o significado das palavras e dos atos de Jesus. Caso os discípulos espalhassem certas particularidades que o mestre lhes mostrava, possivelmente surgiriam dúvidas, confusão e mesmo até descrédito de sua missão. Será que tem algum comentário? Você quer dar uma olhada? Não? Tá bom, continuar. E quanto à presença de Elias, que Jesus, a individualidade,
afirmou categoricamente haver encarnado na pessoa de João Batista, observamos que o episódio da transfiguração se passa após a decapitação do Batista. Se a decapitação de João Batista se passa após a transfiguração, por que então teria o precursor tomado a forma de uma encarnação anterior? Que isto é possível, não há dúvida. Mas qual a razão e qual o objetivo? Recordar o tempo em que, sob as vestes carnais de Elias, esse espírito fiel e ardoroso servia de médium e intérprete ao próprio Jesus. E como disse Jesus, antes de ser, já era. Como teriam os discípulos reconhecido Moisés, que viveu 1500 anos antes, e Elias, que viveu 900 anos antes, se não havia nenhum retrato deles, coisa terminantemente proibida? Ninguém afirmou que os discípulos os reconheceram. Lucas, em sua frase informativa, diz que vieram 2 varões. Pode-se perfeitamente deduzir-se daí que souberam, por informação de Jesus, que os conhecia muito bem. E essa dedução tanto pode ser verídica que logo depois, ao descerem do monte os 4, a conversa girou precisamente sobre a vida de Elias antes o ministério de Jesus. E pergunta-se, como poderia vir se ainda estava no espaço? E o mestre lhe explica o processo da reencarnação. Segundo Lucas, os discípulos estavam tomados pelo sono, mas conservando-se plenamente despertos. Quiçá explique isso, que o episódio se passou no plano espiritual. Eles estavam em sono, ou seja, fisicamente em transe mediúnico, com o corpo adormecido, mas se mantinham plenamente despertos, isto é, perfeitamente consciente nos planos menos densos, astral ou mental. Então, o que de fato eles viram não foi o corpo de Jesus físico, esse corpo modificado, mas sim a forma espiritual do Mestre e, a seu lado, as formas espirituais de Moisés e Elias. Agora, se Elias, Moisés, João Batista são os mesmos espíritos encarnados 3 vezes, desempenhadas em 3 épocas diferentes, como apareceram no Tabor como 2 espíritos distintos? A nova revelação explica o fato, ensinando que ali um espírito superior da mesma elevação que Elias e João Batista tomou a figura, a aparência de Moisés.
Tais substituições se dão quando necessárias, por espíritos da mesma ordem. O fenômeno da transfiguração, aí nós vamos ter que fazer, são duas coisas distintas. O fenômeno da transfiguração do Divino Mestre, assim como a de um espírito muito elevado, nada tem de comum com o da transfiguração do ser humano. Naqueles casos, a ação exclusiva do espírito sobre o seu corpo perispiritual é de pessoa a pessoa. Nos outros, a necessidade de uma combinação do perispírito, do espírito que opera, com o do encarnado que lhe serve de instrumento, sendo, portanto, aparente a transfiguração, visto que resulta do aspecto que o desencarnado dá aos fluidos e que envolve o encarnado. Elucidações evangélicas de Antônio Luiz Saião. Observamos que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, a emoção, o corpo astral. Tiago, o intelecto que suplanta toda animalidade quando se desenvolve no plano nominal. E João, o intelecto já iluminado, cujo nome exprime o dom de Deus ou a graça divina. Por aí se compreende a razão da escolha. Qualquer pessoa que pretenda ser sério e construtivo espiritualmente na individualidade tem que contar na personalidade com esses três fundamentos: as emoções, o intelecto que suplantou a animalidade e o intelecto já iluminado pela intuição. Por isso, os evangelistas nos mostram Jesus a chamar nos casos mais importantes os três nomes chaves: Pedro, Tiago e João. Vamos ver se tem algum comentário. Ai, tem aí, alguém me ajuda. Gina. O reino está no coração, na generosidade, esse olhar. O reino está no coração, na generosidade, esse olhar o outro, como se fôssemos nós que Jesus propôs. Muito obrigada. A força é o alimento da alma, Nagila. A força é o alimento da alma para fazer a vontade do Pai Divino. Esse é o seu verdadeiro combustível de amor. Olha que beleza. Então, como a gente falou, né? Essas três coisas. E aí temos, portanto, mais um exemplo vivo e palpitante, mais uma lição maravilhosa exposta na prática de um processo da unificação da personagem humana em sua parte mais elevada com a individualidade divina. A personagem descobre nesse encontro, acima dos planos comuns, no nível altíssimo, alto monte do mental, que o seu verdadeiro eu tem três aspectos distintos:
embora continua um só princípio. Primeiro, o Cristo cósmico, a partícula divina. Segundo, a mente criadora, simbolizada em Moisés. E terceiro, o espírito individualizado, do qual Elias serviu de símbolo. A transfiguração de Jesus é classificada com o termo de metamorfose. Passou da carne ao espírito, desintegrando momentaneamente a matéria em energia luminosa, embora ainda conservasse as características nominal da conformação externa, mas muito mais bela, por serem a energia espiritual radiante e puríssima. E a lei de Cristo demonstra duas coisas: a existência da alma pelo desdobramento e transfiguração, e a imortalidade da alma com a aparição e comunicação de Moisés e de Elias. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, mas sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da virtude celestial, cujos germes lhes dormitam no coração. Os acontecimentos não devem ser precipitados, como bem nos esclarecem os Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar o tempo e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de pratear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Então vamos ver se tem alguns comentários. Nicéia. Tempo de ser feliz e tempo de chorar. Verdade, Nicéia. Roberta, desejo uma boa semana a todos. Obrigada, Roberta. Então, gente, eu desejo a todos vocês um feliz domingo, né? E que nós possamos, então, ser esse templo vivo de Jesus,
para que um dia nós possamos ver o reino de Deus. Muito obrigada e felicidade a todos.